Nesta aula vamos aprender como funciona a estrutura de repetição faça enquanto. Aqui fala o professor Wagner Gaspar e você está na aula 53 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação aqui no canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo! Um detalhe extremamente importante que talvez você tenha percebido é o seguinte. Perceba que aqui, quando nós fazemos a verificação da nossa nota, para verificar se ela é válida ou não, perceba que nós temos a leitura da nota nas linhas 11 e 12 para só depois fazer o teste. E aí, consequentemente, se a nota for inválida, perceba que nas linhas 14 e 15 eu repeti exatamente as mesmas linhas que eu tenho aqui na linha 11 e 12. São exatamente iguais. Eu estou pedindo uma nota e eu estou fazendo a leitura dessa nota. Não tem nenhum problema com isso aqui, não está errado, está correto. Agora, tem uma forma um pouco mais eficiente de nós resolvermos este mesmo problema. Eu vou colocar um comentário aqui e vou deixar aqui salvo como uma primeira versão. E agora eu vou copiar todo este trecho, Ctrl C, e vou colar ele aqui abaixo, Ctrl V, e vou colocar aqui segunda versão. E aí nessa segunda versão nós vamos utilizar então o faça enquanto. E aí qual que é a diferença? Perceba que aqui no enquanto ele começa testando. Então, primeiro a gente faz um teste para depois executar uma ação baseado no resultado desse teste. Se o teste for verdadeiro, nós vamos fazer o que está aqui dentro. Se não, ele vai saltar e vai continuar a execução do nosso programa. Perceba que aqui o que é interessante para a gente? Primeiro executar uma ação para depois fazer o nosso teste. Eu tenho aqui o nosso enquanto. Eu vou retirar esse enquanto daqui e vou colocar aqui o faça. Lembrando, nós estamos programando, então este faça ele não tem acento. E aí o nosso enquanto ele vai ficar aqui. Perceba, a nossa chave está sendo fechada aqui. Então aqui eu vou colocar o enquanto com a nossa condição. Qual que é a nossa condição? Nós queremos uma nota válida, então faça o que está aqui dentro enquanto nota for menor que 0 ou nota for maior que 10. E aí eu falei assim que fazendo dessa forma nós evitaríamos a repetição de código. Então perceba, faça o que está aqui dentro enquanto esse teste der verdadeiro, ou seja, enquanto a nota for menor que 0 ou a nota for maior que 10. Então eu posso retirar essa leitura de nota daqui, eu não preciso mais dela, porque agora nós primeiro vamos executar uma ação para depois testar. Então perceba que o nosso programa ele já ficou um pouquinho mais curto, mais enxuto. Nós escrevemos menos código. Então a gente executa uma ação para depois testar. Então imagine que o usuário digitou nota 8,5. 8,5 é menor que 0? Falso. Ou 8,5 é maior que 10? Também deu falso, significa que a nota é válida. Como deu falso, significa que a nota é válida, ele não vai repetir. Ele já vai então calcular a nossa média e depois imprimir a média na tela. Agora, imagine que o usuário digite aí a nota 11. Vai chegar aqui no enquanto, 11 é menor que 0? Falso. Ou 11 é maior que 10? Verdadeiro. Operador lógico ou falso com verdadeiro dá verdadeiro. Se deu verdadeiro, então ele vai repetir. Ele vai executar novamente o que está aqui dentro. Vamos então testar o nosso programa. Para a gente testar o nosso programa, eu vou comentar essa primeira versão. Eu vou colocar aqui um barra asterisco e eu vou finalizar aqui com um asterisco barra. Pronto, nós temos agora as duas versões. A primeira versão eu comentei e nós temos então apenas a segunda versão com o faça enquanto. Eu vou salvar e agora eu vou então executar.
Perceba que eu não alterei o texto, então eu vou finalizar. E aí eu vou retirar esse nota inválida, porque o usuário não digitou nada ainda. Então, pronto, eu vou deixar apenas digite uma nota, saltando aqui uma linha. Agora sim, eu vou executar o meu programa de novo, digite uma nota. Então, olha o que vai acontecer. Nós temos aqui uma repetição para repetir 5 vezes. Eu vou digitar 5 notas. Então, se eu digito, por exemplo, a nota 7, ok, ele leu a nota 7 e não tem nenhum problema. Agora ele imprimiu, então, digite uma nota para segunda nota. Ah, mas eu não sei qual é a nota. Como que a gente faz, então, para saber qual é a nota? Eu não tenho aqui um contador que está dizendo para mim, nota 1, nota 2. Eu posso imprimir esse contador aqui, então. Digite a nota. E aqui, então, eu vou colocar uma vírgula, vou colocar, perceba que eu estou fazendo a junção de uma string com o conteúdo de uma variável. A minha variável se chama contador. Então, eu vou imprimir na tela, digite a nota, e aí vai aparecer um número. Eu vou colocar, então, 2 pontos e após o usuário vai digitar um número. Eu vou, então, rodar o meu programa de novo. Então, perceba, digite a nota 1. Vou digitar 8.5. Vou pressionar Enter. Perceba que agora ele imprimiu digite a nota 2. Por quê? A nossa repetição aqui ela não executou uma segunda vez porque a nota é válida. Eu acumulei o 8,5 em soma notas. Chegou aqui na chave. Essa chave aqui é do para. Então ele voltou e incrementou o nosso contador. O contador foi para 2. Olha o que vai acontecer agora. Se eu digitar, por exemplo, 11... Perceba que ele continua no 2. Por quê? Eu digitei 11. 11 é menor que 0? Falso. 11 é maior do que 10? Verdadeiro. Então, ele repetiu isso aqui. Então, ele pediu a nota 2 novamente. Vai acontecer o mesmo se eu digitar, por exemplo, menos 1, que é uma nota negativa. Vou pressionar Enter. Perceba que novamente ele pediu digite a nota 2. Se eu digitar, por exemplo, 5, agora ele vai para a nota 3. Se eu digitar 9, ele foi para a nota 4. Se eu digitar 10, ele foi para a nota 5. Se eu digitar 15, perceba que ele vai pedir a nota novamente, porque 15 não é uma nota válida. Se eu digitar agora 4 e pressionar Enter, o nosso programa então finalizou imprimindo 7.3 como média. E aí talvez você se pergunte, poxa, mas qual que eu utilizo? Eu utilizo o enquanto que nós utilizamos aqui em cima ou eu utilizo faça enquanto? A verdade é que você pode utilizar qualquer um dos dois, mas em algumas situações se torna um pouco mais eficiente utilizar o faça enquanto. Perceba que aqui nós começamos pedindo a nota para depois testar se a nota é válida. Nós fizemos aí o pedido da nota uma vez só. Aqui, perceba que a gente já começa testando. Então, antes de testar, eu preciso pedir a nota uma vez. E aí eu faço o teste e dentro do enquanto eu tenho que pedir a nota novamente, caso a primeira nota seja inválida. Então, a gente acaba repetindo essas duas linhas, que vai pedir e fazer a leitura da nota. Então, na prática, você pode utilizar qualquer um dos dois, mas neste exemplo e em várias outras situações, acaba se tornando aí um pouco mais eficiente você trocar o enquanto pelo faça enquanto, evitando essa repetição dessas duas linhas de código aqui. Se ficou qualquer dúvida, posta nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E enquanto isso, deixa seu like nessa aula, que isso é muito importante para o canal. Do mais, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ajude o canal aí a chegar aos 1000 inscritos. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.